era um batismo simbólico. Objetivava ali que a pessoa, né, emergisse. O batismo é emergir. Propostas, novos ideais, com o propósito de mudança moral, de transformação íntima. Porque só assim conseguiria perceber e caminhar com Cristo, com o Senhor, com aqueles que era o rei que eles aguardavam, né? A chegar. O reino desse Deus ia chegar através desse filho que todos esperavam. E João Batista veio como o precursor, como quem abriria os caminhos, aquele que estava abrindo os caminhos para a chegada de Cristo. E aí, era uma família, ditas primas, com gestações próximas, primos de idades próximas, mas que já tinham ali uma ligação fortíssima. O Evangelho traz para a gente, né, o encontro de Isabel com Maria, após Maria ter recebido o anúncio de que receberia, né, o Filho de Deus, pelo anjo Gabriel. O mesmo anjo fala que a sua prima, que era estéril, mesmo velha, teria um filho e que já estava no 6º mês. Aí a gente vê como a história desse filho, que Gabriel fez questão de reportar para Maria naquele momento. Maria não sabia que a prima estava grávida. Então, assim, por quê? Além de avisar, né, a notícia, foi importante. Maria, você vai receber o Filho de Deus, não tenha medo, né? Ao mesmo tempo, sua prima está grávida e ela é estéril, para mostrar que nada é impossível para Deus. Então o anjo Gabriel trouxe 2 notícias ali. Então, por que comentaria sobre Isabel se não fosse importante? Nós temos que tentar, né, trabalhar tirando o espírito da letra. Havia ali uma mensagem importante para ser captada por nós. A partir disso, Maria vai à visita, né? Logo depois de saber dessa notícia, Maria se desloca para encontrar com Isabel. Da casa onde Maria vivia para encontrar Isabel, né? Naquela época não tinha carro, nem nada, carruagem era uma questão cara. Maria demoraria ali uns 6 dias para chegar na casa de Isabel. Antes de falar da chegada de Isabel, vamos falar da história da vinda de João, que é João o Batista, não é João Batista. Ele veio o nome de o Batista pelo batismo, mas o nome era João. E João foi o nome dado a ele. João foi filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era sacerdote, então ele era filho de um homem da lei, de um homem que conhecia as palavras, né? Quem ali tratava com o povo, falava do Deus. E Zacarias tinha sido escolhido para levar incenso ao templo, e era uma pessoa a cada ano que ia, então ele estava muito feliz com aquela oportunidade. E entrando nesse templo para oferecer esse incenso, fazer aquele processo, aquele ritual, eis que ele se depara com uma figura dentro desse templo. E ele se assusta. E era nada mais, nada menos, né? 6 meses antes de chegar para Maria, ele já tinha aparecido para quem? Para Zacarias. Falando, sua esposa vai ficar grávida. Você vai receber um filho. E ele é muito querido por Deus. Ele é muito próximo do Senhor. E ele vai trabalhar para o Senhor aqui e vai trazer muitas alegrias para você e para sua família e para todos.
E aí Zacarias fala, mas a minha mulher, ela já é velha. Ela não pode ter filho. Aí o anjo vai e fala, você não está acreditando no que eu estou falando. Mas vai acontecer porque nada para Deus é impossível. Por isso você não vai conseguir falar nada do que eu te falei aqui até que as coisas aconteçam. Zacarias sai daquele templo mudo. As pessoas que estavam lá fora esperando a saída de Zacarias, todas querendo saber o que estava acontecendo, porque ele demorou, e ele sai sem poder contar nada para ninguém. Mas todos ali perceberam que havia acontecido algo, que ele tinha tido uma visão. Foi para casa, começou a se comunicar com a esposa, né, com escritazinhas para poder falar com ela, porque ele realmente não estava conseguindo falar. E poucos dias depois, João é concebido. O Gabriel falou que o nome seria João, indicou o nome João. João foi concebido. Isabel não contou para ninguém, ficou só em casa durante a sua gestação, não saiu, né? Mas é falado que essa família, João, Zacarias e Isabel, era um casal muito conhecido pela sua fé, pela retidão da conduta que eles tinham e pela vida que eles levavam no bem e tementes a Deus. E aí traz para a gente, né, a figura de um casal onde a mulher era estéril, em uma época que a mulher ela não tinha, né, tanto valor assim. Ele poderia ter conseguido outra esposa, mas não, eles se mantiveram ali juntos. E apesar do sofrimento de não conseguir ter aquele filho que era sim importante naquela época, ela era sim indicada aquela lá estéril, porque acreditava-se que a esterilidade tinha a ver com algum tipo de castigo de Deus para a mulher. Então, ela, apesar disso tudo, eles viviam felizes, tementes a Deus, confiavam em Deus. E quantas vezes nós, né, quando temos alguma dificuldade, não conseguimos ter essa mesma fé, essa mesma confiança de aceitar o que Deus está colocando para a gente. E isso faz com que a nossa vida, nossos dias sejam amargos, infelizes, tristes, né, de reclamação, desesperançosos. E aí a gente vai percebendo que ali já tinha um grande exemplo. Eles foram merecedores desse milagre, né? Porque eles confiaram em Deus até o fim, e aquilo não foi motivo para atrapalhar a vida que eles tinham. Não tem um filho, tudo bem, mas Deus é quem manda e comanda a nossa vida. A gente confia nele. Se for para ser assim, vai ser assim. Ao final dos 6 meses, quando chegou esses 6 meses, né, ela teve a gestação, mas com 6 meses, Maria veio à visita dessa sua prima. E quando Maria chama à porta, Isabel já exulta pela presença da prima, que já ali já estava concebido Jesus em seu ventre. Bendito sejas tu que carrega em teu ventre o fruto de Deus. Pensa, como ela sabia que Maria estava grávida? Como? E ela se ajoelha e fala que ela não é digna nem de receber aquela mulher ali na casa dela. E ela é grávida de 6 meses. Aí passado aquele momento, aquele transe, ela cumprimenta. Porque assim, que parente que visita a gente recebe com tanta felicidade? Uma coisa estava estranha. Porque quem falou pela boca de Isabel não foi Isabel. Foi o Espírito que estava ali reencarnando.
E mostra um ponto importante. O Espírito estava ali, se manifestando através de sua mãe. Olha a importância da mãe perceber como que existe essa simbiose espiritual entre mãe e reencarnante. A influência entre mãe e reencarnante, pensamento da mãe e pensamento reencarnante. O espírito reencarnante, né, quando nós buscamos aí na literatura espírita, o reencarnante, ele vai, né, aquele perispírito vai se moldando e se vinculando às suas células de informação até os 7 anos, quando se conclui a reencarnação. Mas também sabemos que espíritos elevados, eles não ficam ali presos à matéria em desenvolvimento durante a gestação. Eles têm maior liberdade porque eles têm mais autonomia para poder acompanhar o crescimento ali, mas também ter a consciência de como atuar, inclusive podendo caminhar ali na espiritualidade, conversando com quem precisasse. A gente tem exemplo disso no livro chamado Francisco de Assis, que fala desde a reencarnação dele. E aí nesse momento mostra ali, contando como se dá a reencarnação, e Francisco de Assis, que seria o espírito, né, reencarnação de João, mostra que ele não fica ali preso enquanto está desenvolvendo a gestação ali da mãe. É um espírito que tem essa possibilidade, essa situação de evolução que permite esse tipo de processo. No caso de Isabel, foi exatamente isso que aconteceu. Quem se manifestou foi o espírito, porque a felicidade de reencontrar também em espírito ali, que já estava ligado a Maria, aquele que era o seu Senhor, aquele a quem ele tinha aceitado a missão de vir antes, era muita felicidade. E aí essa mãe gestante de 6 meses encontra a prima, amiga, que foi ali sabendo de que ela estaria gestante, entendendo que ela talvez precisasse de ajuda. Isso fez com que estreitasse os laços entre as duas. E aí essa gestação de Isabel foi continuando, a de Maria se iniciou, né? E essas mães se reencontram lá por diversas vezes, mas o relato do Boa Nova é nesse momento aqui que as crianças já estão até maiores, né? O relato daqui é quando João e Jesus, né, em uma visita de Isabel à casa de Maria, né? Os dois estão lá brincando e o livro traz uma parte assim, muito bonita que fala dos dois brincando. Jesus aponta os montes, os locais, como se um general informando os locais onde eles iriam atuar no trabalho, né, de regeneração da humanidade, onde começaria o seu trabalho, o início, os primeiros passos para a regeneração da humanidade. Então, aquelas crianças especiais, no sentido de que mostravam a maturidade, o conhecimento, a sabedoria, né, que traziam consigo uma carga, né, de uma missão especial, como João, né? Ali a mãe relata que ele ficava em pensamentos ali, como se estivesse preso a graves pensamentos. Porque a própria história no Evangelho, né, que é a Boa Nova, que foi traga para que nós conseguíssemos hoje entender e tentar trabalhar para seguir Jesus verdadeiramente, traz para a gente a questão da necessidade de realizar esse trabalho na nossa intimidade. Lá fala que João Batista era Elias. Porque Jesus, na transfiguração, quando foi questionado, falou assim: Elias já veio e ninguém o reconheceu. Quem era esse Elias? Era João Batista. Elias foi um profeta que executou aqueles que não acreditavam em Deus e acreditavam em um outro Deus. Ele mandou executá-los. Cortou várias cabeças. E se a gente vem a história desse João Batista,
que começou cedo o trabalho, filho de um sacerdote, tinha boas condições de vida à época, mas abandonou tudo para cumprir a missão dele. Com coragem, perseverança e com a certeza de que cumpriria da melhor forma, né, abrindo os caminhos para a chegada do Cristo. Como foi feito isso? Ele começou a pregar, ele recebeu a revelação divina no deserto. E começou a partir dali a anunciar a chegada desse rei dos judeus, que o reino do céu se instalaria na terra. E começou a profetizar. E muitos iam para escutá-lo. Foi quando ele começou a batizar. Só que ele falava a verdade. E a verdade, às vezes, dói. A verdade, às vezes, é como que rasgasse a terra da nossa intimidade. Então, ele tinha aqueles que o seguiam, mas tinham também aqueles que o odiavam. E, à época, Herodes, que era casado, devolve a sua esposa e se casa com a esposa, ou ex-esposa, né, do seu meio-irmão, Herodes Filipe. A partir disso, João fala que aquilo é errado, que aquilo é imoral, que aquilo vai contra as leis de Deus. Por quê? Uma das leis dos mandamentos de Moisés era a questão do adultério, a questão de você não cobiçar a mulher do próximo. E podia ser quem fosse, ele falou. E aquilo trouxe para o coração daquela esposa, né, Herodias, a esposa, que seria essa nova esposa, muita raiva, muito rancor. A verdade bateu nela com muito sentimento. Ela se sentiu humilhada por aquele homem. E ele foi preso. Mas ali não existia nada que obrigasse a dar uma pena como a que foi dada a ele. Essa mãe continuou remoendo ali na sua intimidade, né, aquela humilhação que ela sentiu. E numa noite de festas, ela tinha uma filha chamada Salomé. Salomé fez uma apresentação de dança. Naquela festa, todos bêbados, bebida, né, todo mundo feliz. E Salomé fez uma apresentação de dança que encantou o rei Herodes. E aí Herodes, no final dessa apresentação, deslumbrado com aquela dança, vai e fala: pede o que quiser que eu te dou. Na presença de todos. Aí todos, pede isso, pede aquilo outro. E ela, jovem, sem entender, vai até a mãe e fala: mãe, o que acha que eu peço? Mãe, o que acha que eu peço? E essa mãe, cheia de rancor no coração, fala: peça a cabeça de João Batista. Numa bandeja. Ela olha, ela vai e fala: só assim eles vão me respeitar, minha filha. E eu te dou o que você quiser depois. Salomé entendeu que era uma questão mais da mãe dela. Chegou lá e falou: eu já sei o que eu quero. Eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. Nesse momento, Herodes se assusta, porque ele sabia da relevância de João Batista para os judeus. E isso podia causar uma revolta. Mas também, ali naquele momento, era uma promessa dele. Todo mundo falou assim: ué, está com medo, não vai fazer, não vai cumprir sua promessa. Entendendo que podia ser também bom para ele, para a imagem dele, porque mostrava que falar dele ou mexer com ele geraria algum tipo de punição. Manda que cortem a cabeça dele e trazem a cabeça de João Batista na bandeja e entregam para Salomé. Ali, fisicamente, termina a missão de João Batista.
Mas sabemos que o Espírito é eterno, que ali quem atuou não foi uma pena terrena, foi a misericórdia divina para aquele espírito que tanto se engrandeceu, que ainda tinha em seu coração algum tipo de pesar frente a dores que ele causou àqueles que ele mandou decapitar no passado. Então o que atuou ali não foi o sofrimento daquele que tinha que pagar alguma coisa, ao contrário, foi a misericórdia de se livrar de algo que consciencialmente ainda pesava para aquele espírito, porque Jesus falou que daqueles nascidos de mulher, João Batista foi o maior de todos. Então ele não era qualquer um. Mas mesmo assim, quis cumprir a sua missão e terminar da forma que terminou. E o Espírito sentia aquilo. Quem tiver interesse no livro Primícias do Reino fala sobre Jesus, o precursor, e conta os últimos dias de João, quando ele estava na prisão. João se encontrou com Jesus uma vez, quando ele já tinha começado a pregar, né? Encontrou com ele uma vez quando Jesus foi se batizar com ele. E aí ele vai e fala, né? Você que precisa me batizar, não eu te batizar. Aí Jesus fala que precisaria cumprir ali as promessas. Agora, trazendo a esse momento, né? A questão do tirar o espírito da letra, sabemos que as figuras do cristianismo trazem consigo personalidades, arquétipos que nós temos em nós. Então, quando a gente começa a pensar quem é João Batista, quem é João o Batista, o que seria esse precursor, o que ele fez? Se a gente for olhar, o evangelho que mais fala de João é de Lucas. Ele não é tão citado pelos outros. Ele é citado por Lucas, que veio depois, né? Inclusive nem conheceu Jesus pessoalmente. Então, assim, por que não falam tanto dele? Ele foi uma figura importantíssima, porque ele foi o precursor. Ele abriu o caminho para a chegada do Cristo. Ele, como Isaías tinha dito, era a voz que ia clamar no deserto, avisando a todos sobre a chegada do Senhor, mandando que todos endireitassem as suas vidas. Por quê? Porque Jesus precisaria de alguém vir antes dele para falar alguma coisa. Por que ele precisaria de ter esse momento, essa pessoa? Porque João Batista teria que ser uma figura desse momento. Aí a gente começa a pensar em vibração, né? Começou hoje o Roberto falando sobre a questão de o momento que Jesus nasceu, né? O ambiente da época já dava para sentir a paz. Por quê? Vibracionalmente, a gente vê o que vibra conforme a nossa vibração, não é isso? Né? Diga que tu pensas, que direi com quem tu andas, espiritualmente falando. Meu pensamento, eu chamo para mim, vive comigo, aquele que se sintoniza comigo. Como naquela época eu poderia me sintonizar com a mensagem do Cristo se eu não fosse tocado por algo relativo a ele? João Batista veio com essa proposta de abrir os caminhos, clamar no deserto, mas não no deserto físico, era no deserto das almas, que estavam ali secas, precisando da água viva do Cristo, de esperança, de alguma mensagem para mudar. E ele veio nesse deserto falar assim, olha, é possível de uma semente, né? Claro que ele não falou isso, mas a gente fala que a mensagem de João Batista foi essa.
É possível de dentro de uma semente nascer uma árvore frondosa. Nós temos a semente do Cristo, a semente de Deus em nós. Somos seres divinos. Mas não tem como eu clamar ajuda a Deus se eu não estiver sintonizado com Ele. Não adianta eu só orar se eu não estiver me conduzindo no caminho com Ele. Jesus não disse que Ele era a verdade e a vida, Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. As ovelhas que seguirem o pastor poderão entrar e sair, que vai ter pasto à vontade. Porque elas teriam liberdade para entrar e sair. A liberdade, ela só vem com o quê? Com crescimento espiritual, moral, consciencial. João Batista clamava, profetizava, pregava sobre o reino de Deus que estava chegando e falava: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Mas não era um arrependimento de arrepender do que eu fiz e ali ficar, remoendo o meu erro. É expandir o meu pensamento. Errei. O que eu posso fazer para mudar? O que eu tenho feito para caminhar conforme o Cristo nos ensinou? Traz essa reflexão para a gente. João Batista já tocou meu coração, esse precursor já entrou na minha vida? Eu já ouvi essa voz clamando no deserto? Se estamos aqui hoje, já somos cristãos de boa vontade. Já fomos tocados pela palavra desse precursor. Porque já entendemos quem é Jesus. Acreditamos nessa vinda desse reino. Mas sabemos que ele não é físico. Que ele está dentro de mim. E como que isso vai acontecer? Como que esse reino vai realmente surgir em mim? Como eu vou poder subir as montanhas para falar com Cristo, mas as montanhas da minha intimidade? No templo da minha intimidade. Eu tenho que trabalhar em mim. Só que para trabalhar em mim, eu tenho que não só ter fé em Deus, eu tenho que ter fé em mim também. E Paulo disse isso em Romanos. Tenha fé em Deus, mas tenha fé em si também. Jesus falou que a gente é o quê? Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas eu tenho que acreditar em mim. Quantas vezes, eu queria muito deixar de fazer isso, mas eu não consigo, eu não tenho força. Quantas vezes deixamos de escolher ou fazer as boas escolhas, entendendo que não conseguimos, que não somos fortes, que não é da nossa natureza, né? A brincadeira que eles falam, né? A síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer. Esse precursor chegava e sacudia as pessoas, moralmente falando. Olha, o reino de Deus está chegando. O que você vai saber fazer para entrar nele? Você acha que você vai entrar desse jeito? Você tem que mudar, mas você tem que mudar internamente. E aí tinha todo o trabalho ali das pregações e aqueles que na verdade ali acreditavam e se convertiam. E ali vinha o batismo, que era o ritual, claro que representativo. Porque quando perguntaram para João Batista, né, por que ele batizava, já que ele dizia que não era o Cristo, que ele foi questionado pelos doutores da época. Você é o Cristo? Não, não sou assim. Então por que você batiza, já que você não é ele? Quem que é você para sair batizando os outros, né? Que moral você tem para batizar os outros? Ele fala assim, eu batizo com a água. Porque aqui esse batismo a pessoa vai emergir renascendo. Agora, aquele que vai chegar, batiza com fogo. Que destrói tudo
que foi o passado e renova o ser. O fogo destruidor renova o ser. Por isso a espada. Fogo destrói, mas ele também renova. Jesus destrói o que a gente deixou, que não era o certo, que não era o bom, e renova a nossa intimidade. E dá nova chance para a nossa terra. E esse deserto onde João Batista clamava, que está em nós, a partir do momento que aceitamos o Cristo e queremos segui-lo, nos sintonizamos com Ele vai estar sempre com a gente. Porque está no Evangelho. Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, onde é que vou estar? Comigo. Eu preciso estar com alguém físico? Não. Porque eu sei que eu tenho quem? Meu espírito protetor. Nós dois juntos já resolvemos o problema. Eu tenho que me sintonizar com Cristo. Eu tenho que aprender a entender que ter a paz do Cristo não é algo que eu vou ter que chegar nessa paz. Essa paz tem que estar comigo durante a caminhada. E não é uma paz ociosa, uma paz sem problemas. É uma paz com luta. Mas cientes como Maria e Isabel, né? Ali que estavam preocupadas e inquietas com os filhos que tinham, mas cientes de que o Deus estava ali no controle. Que foi isso que Jesus quis colocar para a mãe dele. Tenha paz, mas era uma paz que ia ter luta. Porque Maria, no fim, ficou aos pés de uma cruz. Nem por isso se revoltou contra Deus. E Jesus, sendo quem foi, se humilhou e passou para a cruz. Aceitou sua missão. Temos aceitado as nossas cruzes? Maria, né? Aqui foi falado, dizendo como era alegre Jesus ali trabalhando com José, né? Mas Maria também viveu muitos problemas naquele lar. Jesus viveu naquele lar, até o momento que ele saiu. Então ele conviveu ali com os irmãos, ele teve as dificuldades com a família, mas ele se mostrou firme dentro da proposta dele. E nós, temos conseguido? Como somos com a nossa família no nosso lar? Qual a importância do lar na nossa caminhada? Onde está o cadinho da nossa cruz? Tem uma mensagem que fala: quanto puderes, aguenta mais um pouquinho aquela esposa difícil, aguenta mais um pouquinho aquele marido difícil, aguenta mais um pouquinho aquele filho rebelde. Quanto puderes, aguenta mais um pouquinho. Porque esses são, na verdade, os materiais que nós ganhamos por misericórdia, para movimentar na nossa intimidade aquilo que a gente precisa mudar e reforçar aquilo que a gente veio para reforçar. Por que incomoda tanto um copo sujo na pia? Por que incomoda tanto a toalha molhada? Por que me incomoda tanto a pessoa falando no meu ouvido? Por que me incomoda tanto? O que está mexendo na minha intimidade? Vamos escutar a voz de João Batista pronunciando para a gente o Cristo. Endireitai. Aí você fala assim: realmente, não é daqui. Endireitai a sua senda. Vamos tornar a nossa estrada reta. Vamos firmar nossos pensamentos aí. Porque o caminho está com quem? Com Jesus. Todo mundo aqui hoje veio do trabalho, da casa, da escola, o que quer que seja, querendo repor a sua intimidade, de boas energias, escutar aqui alguma palavra que pudesse agasalhar o coração.
sentir ali naquele passo um momento de paz e tranquilidade. Mas não adianta só uma vez por semana. Não adianta se eu perder essa sintonia na primeira oportunidade ali fora, quando alguém quase me atropelar saindo na rua. Não adianta me propor a mudar, aceitar o Cristo, né? Buscar Ele para a minha vida, se eu não estou endireitando a minha intimidade. E é isso que João Batista veio fazer. Olha, não adianta, eu estou aqui para prenunciar. Está chegando o reino de Deus. Mas não foi só aquela época, ele até hoje está falando conosco, porque cada um de nós, para cada um de nós, o Cristo vai chegar em algum momento. Para cada um de nós. Alguns aqui nasceram já recebendo o Cristo na sua vida. Outros foi com mais idade. Outros foi na juventude, na fase adulta, na mocidade. Mas cada um aqui se encontrou com Cristo em algum momento. E quando a gente reflete, que momento? Quando Jesus nasceu na minha intimidade? Porque em alguma medida, na maioria das vezes, o Cristo nasce na nossa intimidade quando a gente está cansado, desesperado, despedaçado, desesperançoso, triste, perguntando por quê, por quê, por quê. E nisso, nós nos ligamos, nós acendemos a nossa tomada, nós religamos, né? Porque a gente já é centelha de fogo. Religamos a nossa intimidade ao Pai. E aí, com isso, sintonizamos a nossa alma, nos fortalecemos e buscamos outro caminho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? O fardo comigo é o quê? Leve. E o jugo suave. Mas para isso, como é que é? Ele fala ainda que aprendei comigo. Sou manso e humilde de coração. Aí sim, achareis repouso para vossas almas. Vinde a mim que eu vos aliviarei. A gente está acreditando nesse alívio? O que a gente tem feito na nossa intimidade para realmente não só pedir a Jesus, mas fazer algo para Ele? Ser um cristão ativo. João Batista foi o primeiro exemplo de cristão ativo. Cristão porque o Cristo já tinha nascido, mas ainda não tinha começado o seu trabalho. E ele já estava ativo, trabalhando pelo Cristo. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, conto essa história, porque foi algo assim muito... parecia até uma prova. No primeiro dia da aula de filosofia do direito, o professor pediu para cada um falar sua religião. Por que isso? Por que isso? Isso é tão íntimo, né, de cada um. Por que falar isso? Mas tudo bem, né? Eu não ia no primeiro dia ficar marcada pelo professor. Aí foi todo mundo falando. Evangélico, católico, evangélico, católico, evangélico, católico. 40 alunos na sala. Evangélico, católico, espírito. Evangélico, católico. Nenhum comentário. Passou. E chega depois uma aluna dessa sala e fala, eu também sou espírita, mas eu fiquei com vergonha. Vergonha da religião? Aí a gente reflete como que pode
aquele povo ter vivido com Jesus e escolhido Barrabás ao invés de Jesus. Porque às vezes a voz da multidão parece ser mais alta que a voz do Cristo dentro de nós. Às vezes ali, tanto escutar aquilo, até ele receio, porque ele escutou a voz da multidão. Tem testes que falam isso. Se todo mundo falar que essa cadeira é azul, quem chegar depois vai falar que é azul, mesmo sabendo que é verde. Então, assim, dá importância da verdade ser a verdade. E João deu exemplo disso. A verdade é verdade. Pode doer, pode rasgar a alma, mas é verdade. Ah, eu estou aqui, eu quero seguir o Cristo. O que você está fazendo para seguir o Cristo? Vamos mudar a partir de hoje? Vamos transformar a intimidade a partir de hoje? Vamos fazer com que esse deserto se torne o jardim do Éden? Se torne um jardim florido com água viva? João começou lá no deserto para que a gente conseguisse chegar a transformar isso num jardim. Estava ali chamando a nossa intimidade. E nesse momento, nessa época de Natal, que os corações, de algum modo, se sensibilizam, porque lembram do Cristo. Cada um aqui, se fechar os olhos agora e tentar pensar na imagem de Jesus, plasmar essa imagem de Jesus com os nossos pensamentos. Todos nós aqui, refletindo naquele olhar meigo, naquele olhar sensível e magnetizador, que fazia pessoas chorarem só de estar próximo a Ele, que derramava amor, né? Que transmitia esse amor que a gente não está habituado. Plasmando Jesus em nossas vidas, lembrando da sua figura. A gente agora vai lembrar do que ele falou, que a gente pode fazer o que ele fez e muito mais. João Batista o anunciou, abriu os caminhos. Ele veio, mostrou como devemos caminhar e para onde ir. A verdade de João Batista vai fazer com que nasça em nossos corações a necessidade de mudança e transformação, para que a gente libere a represa. Estamos represando que é de Deus. Assim vai fluir em nós e de nós esse amor de Deus. E isso é fato, né? Inclusive na própria questão do passe, se nós não nos abrirmos para receber ali, por mais que você venha 10 vezes, você não recebe. Eu preciso entender o que está impedindo que eu receba esse Cristo em mim. O que eu tenho que endireitar em mim? Com quem que eu briguei que eu tenho que reconciliar enquanto eu estou a caminho? O que eu tenho que transformar na minha conduta moral? E antes de tudo isso, eu me conheço? Eu sei o que me incomoda? Eu sei o que me tira do sério? Eu sei o que me faz me desequilibrar? Então a proposta de hoje, desse estudo, é lembrar do Natal, lembrar do nascimento de Cristo, aproveitar esse momento vibratório na Terra, no nosso país. E a partir dessa proposta, dessa abertura de coração, dessa abertura de pensamento, nós possamos vibrar
para que a espiritualidade maior, que sempre está conosco, nos auxilie. Com a doçura, com a misericórdia, com o amor que a gente entende que sempre existe para com todos nós. Lembrando que o João Batista já veio prenunciar a chegada de Cristo. Agora cabe a gente entender se nós estamos ou não escutando esse precursor e se já tivermos escutado, o que temos feito para endireitar as nossas sendas, para nos arrepender, mudando em nós aquilo que é contra o que o Cristo nos colocou. O caminho, Ele traçou e Ele nos mostrou como caminhar. A verdade ficou no exemplo de João, que para ele era assim, sim, não, não. E agora, vem no amor, para realmente nascer em nós na sua forma mais pura, enxergando cada um como irmão, vindos do mesmo Pai, do mesmo Criador, né? Acreditando que Cristo nasceu com a proposta de regeneração da humanidade, que a Terra, como planeta, se regenerará de qualquer forma. Agora cabe a nós sermos espíritos regenerados nessa Terra, né? Falta ainda alguns minutinhos, mas eu entendo que nas palavras, né, que eu preciso trazer hoje era isso. A figura de João Batista, para mim, é uma figura muito grandiosa dentro do cristianismo, tanto para a religião católica romana, né, que traz ele também, mas para nós também espíritas, entendendo a grandiosidade do trabalho dele, né? Que às vezes lembrando